pessoas, tudo bom? Sou eu, Luiz Felipe, mais uma vez aqui no YouTube, no canal da Contextos Arqueologia, para falar com vocês sobre arqueologia. Então, no vídeo de hoje, iremos falar sobre conteúdos que já existem hoje aqui na plataforma que tratam dessa temática. Então, a gente tem que lembrar, recapitulando assim um pouco do que foi discutido no último vlog, que o YouTube hoje é uma ferramenta extremamente importante para a divulgação científica. Por quê? Hoje o YouTube ele já está alcançando, eu acho que ele já alcançou, né, um patamar de mídia como a TV. Então o YouTube ele está presente hoje em muitas casas, assim, não só nas televisões, mas como nos aparelhos de celular, notebooks, computadores, etc. Então já se tornou um veículo de comunicação extremamente importante em nossa sociedade, agora pelo menos no século XXI, em 2018, quando a gente está gravando esse vídeo. Mas para a ciência, ela começa a ter um amadurecimento nos últimos anos, assim. Quando eu comecei a produzir conteúdo, lá para 2015, aqui no YouTube, aqui nesse canal, a gente tinha um cenário um pouco diferente. A gente tinha, lógico, canais que já tratavam. Inclusive, eu vou falar de um deles, que é o Arqueologia e Ação, que já existe desde 2013. Então, a gente já via a iniciativa de alguns produtores de conteúdo buscando justamente criar meios de diálogo através dessa plataforma. Então, a gente tem aí pesquisadores que começaram a divulgar conteúdo antes de 2013, antes mesmo até de 2014 ou 2015, que foi quando a gente começou a gravar e postar conteúdo aqui no canal. Então, comparado com alguns anos atrás, hoje a gente vive num cenário completamente diferente, pois temos pessoas hoje, divulgadores, né, da ciência, que vivem do YouTube. Então hoje a gente tem até YouTubers, né, de ciência, que estão sobrevivendo como YouTubers e não muitas vezes como docentes ou pesquisadores ou bolsistas, etc. Como a gente comumente conhece quando fala, você é um cientista, você trabalha com tal coisa. Então a gente remete logo a esse outro tipo de ambiente profissional, e hoje o YouTube se tornou um ambiente profissional também. Então hoje no YouTube a gente tem diferentes criadores de conteúdo, diferentes pesquisadores, ou melhor, divulgadores científicos que tratam de assuntos diferentes, de áreas diferentes, que têm idades diferentes muitas vezes e linguagens para públicos diferentes. Então a ideia dessa plataforma hoje é cada vez mais integrar e solidificar o bom conhecimento, né, esse conhecimento científico bem fundamentado aqui na plataforma, pois como na TV, hoje aqui a gente também está cheio de conteúdo sensacionalista, né? Então a gente vê canais assim, que eu não vou nem citar nome para não dar mais espaço, que vivem de divulgar, né, ou melhor, desinformar as pessoas sobre ciência. Então isso faz com que cada vez mais a gente tente reforçar essa qualidade do que está sendo difundido. Então hoje a gente tem no YouTube redes que tentam dar esse selinho de qualidade, assim, para falar, a gente fala de ciência por cientistas, né? Ou seja, conteúdo bem fundamentado, bem produzido, bem estruturado. E um exemplo disso é a Science Vlogs Brasil, que é uma rede, né, de canais, de produtores de conteúdo, que meio que virou um selo de qualidade para falar, a gente realmente está tratando de ciência aqui. E isso, alguns anos atrás, a gente não tinha. Então a gente tinha bons canais, mas também tinha canais de desinformação, né? A gente tinha esses canais que estavam divulgando muitas vezes até pseudociência como ciência. E como na mídia tradicional, a gente acaba encarando, se está falando isso, então pode ser verdade. Isso é um grande problema. Hoje a gente vive isso muito com arqueologia subaquática, assim, que é a minha área, que eu vou dialogar aí muitos anos ainda com você, que é a questão da caça ao tesouro, da pilhagem de sítios arqueológicos, que ocorre justamente pela desinformação, pois a mídia, principalmente a mídia tradicional, acaba vendendo muito essa imagem de naufrágios e da retirada de objetos embaixo d'água como uma atividade exótica que está sempre olhando o aspecto do econômico, do valoroso. Aquilo são moedas de ouro, são moedas de prata, vale não sei quantos bilhões, etc. Sempre buscando esse aspecto. Então, por isso que o YouTube hoje é essa ferramenta aí que leva a gente estar cada vez mais estudando, melhorando a qualidade, tentando
falar de maneira diferente para atingir mais pessoas, justamente para criarmos cidadãos mais conscientes. Então a gente quer ver homens e mulheres conscientes do seu papel dentro da sociedade. E para isso a gente tem que conversar, criar esses canais de diálogo, né? Então é o que eu vou tentar trazer aqui. Então você que hoje está me assistindo, por favor, se inscreva no canal para a gente continuar esse diálogo e fortalecer mais a estrutura de divulgação científica aqui no YouTube. Então, como dito, hoje iremos sugerir vídeos aqui para vocês, vídeos que tratam sobre arqueologia de diferentes óticas. Então, vamos lá. Eu acho que a melhor forma da gente começar é justamente falando sobre o conteúdo daqui do canal. Como eu falei no vídeo passado, a gente já tem algum conteúdo que é postado desde 2014 aqui nesse canal. Então tem conteúdo com a participação de diferentes colegas nossos da arqueologia, falando sobre diferentes coisas, diferentes áreas. Então quem quiser pode conhecer um pouco desse conteúdo hoje que está disponível no nosso canal. A história da Contexto sempre buscou trilhar esse caminho, o caminho da conexão, da divulgação. Infelizmente, a gente nunca teve regularidade. Então, por mais que a gente sempre tivesse uma boa intenção em criar formatos de divulgação, de diálogo, a gente acabava sempre esbarrando nessa questão de não ter tempo para produzir. E eu sou meio chato com essa questão de qualidade. Antigamente, eu não tinha nem conhecimento de edição, de filmagem, de produção de conteúdo audiovisual. Hoje eu já tenho mais, e tudo isso veio desse meu interesse em fortalecer cada vez mais esse canal de diálogo que a gente tem aqui no YouTube. E nesse sentido foi que a gente criou esse projeto Contextos Live, que a ideia era fazer mensalmente transmissões, mas como eu falei, a gente sempre teve um interesse em produzir, mas o problema sempre era a regularidade, já que a gente tem 1 milhão de outras coisas para fazer. Então, durante o ano de 2015, assim, quase completo, quase todo mês a gente fez um Contextos Live, e pôde divulgar as nossas pesquisas e de outros colegas nossos. A gente teve, por exemplo, a nossa primeira transmissão foi sobre arqueologia egípcia, com a arqueóloga e também divulgadora científica, que a gente vai falar mais à frente, Márcia Jamile. Então você vê que tem conteúdo aí sobre diferentes coisas. Então a gente começou com essa proposta já de querer falar de tudo um pouco, mas focando muito sempre no que a gente estava desenvolvendo, os nossos parceiros, colegas, etc. Então, ainda dentro da produção da Contextos, eu queria recomendar o Mestres da Maré, que foi o primeiro episódio, né? Que foi uma tentativa de série falando sobre arquitetura naval em Sergipe, essa arquitetura naval tradicional, né? E específica de lá. Então, como eu acabei saindo do estado, a gente não teve como dar continuidade à série. Em 2016, eu acabei não publicando muito aqui no canal, porque eu comecei a experimentar e tentar estudar um pouco mais sobre edição de vídeo, filmagem, etc. E para isso, eu criei um canal chamado Olhar de Arqueólogo, que ainda está aí, apesar de não estar sendo mais atualizado, e nem tenho essa perspectiva mais de atualizar ele, porque eu quero focar aqui no canal da Contextos. O canal está lá disponível, os vídeos estão todos públicos e disponíveis, e vão estar linkados aqui também. Lá eu queria recomendar para vocês assistirem as entrevistas. Eu fiz algumas entrevistas, que foi uma série que eu chamei de Perfil Arqueológico, né? No qual eu entrevistava profissionais da arqueologia, arqueólogas e arqueólogos, perguntando um pouco sobre como surgiu esse interesse sobre arqueologia, né? E um pouco sobre a história de cada um. Recomendo que você veja o Perfil Arqueológico, essas entrevistas, e lá também tem muita piração, né? Como eu falei que eu estava usando para estudar produção audiovisual, então tem umas coisas muito loucas, assim, que eu usei também muito de material que estava guardado, de filmagens que eu fiz em 2015 e até em 2016, e acabei fazendo as coisas que são esteticamente até bem legais, bonitinhas, mas foi ainda com muitos errozinhos, porque era aquilo, estava iniciando nisso na edição, ainda tô, né? Então ainda nosso material acho que nunca vai estar perfeito, a gente sempre vai querer melhorar cada vez mais, mas eu acho que já está bem melhor do que era em 2016, porque eu acabei aprendendo mais. Mas fica aí, Olhar de Arqueólogo para quem tiver interesse. Então de 2016 até pouco tempo atrás, eu fiquei mais dedicado ao canal do Arqueologia no Oeste da Bahia, bem como do seu perfil no Instagram. Então, também recomendo vocês acessarem lá, tem alguns vídeos, uns curtas, documentários que a gente fez, né? Falando sobre o projeto. Para quem não conhece, o projeto ele é coordenado pela arqueóloga
Fernanda Libório Ribeiro Simões, que por sinal também é minha esposa. Então eu fiquei muito dedicado em documentar um pouco do que estava sendo feito aqui. Então recomendo vocês acessarem não só o canal do Arqueologia no Oeste da Bahia, mas também o seu Instagram. Então lá vocês vão ver também alguns vidinhos curtos que são bônus dos curtas, ou são outros materiais que eu acabei registrando e ficaram interessantes. Eu achei de fazer uma coisa rápida para divulgar no Instagram. Mas basicamente é isso que eu tenho para falar de produção pessoal, ou que a gente tem envolvimento para falar. Então vamos partir agora para a recomendação de outros canais de parceiros nossos da arqueologia, não só na prática de pesquisa, mas também na prática aí da divulgação científica.